Nunca encontrei referência a uma relação explícita entre o Deus das Moscas de William Golding e o livro Elogio da Madrasta do recém-falecido Mário Vargas Llosa, publicado em 1988 e traduzido entre nós por Cristina Rodrigues com edição Dom Quixote. Mas a minha cabeça estabeleceu sempre uma ligação entre os dois. É claro que, ao contrário de O Deus das Moscas, que faz parte de muitos currículos escolares, Elogio da Madrasta não é um livro para crianças. Trata-se de uma espécie de novela erótica, mas que, como é característico da escrita de Vargas Llosa, se traduz, acima de tudo, num trabalho formal. Nenhum pormenor é deixado ao acaso e os capítulos que desenvolvem a narrativa principal estão intercalados com excursões literárias em torno de 6 pinturas criadas ao longo dos últimos 500 anos. É nessa medida um livro muito sensual, no sentido de ser marcado pelos sentidos, pela audição, desde logo, mas sobretudo pela visão, convidando o leitor a olhar para aquelas imagens. E nesse olhar somos remetidos para uma longa tradição cultural do Ocidente, marcada por uma conversa repleta de referências literárias, religiosas e artísticas, com figuras que esperam, como diz Vargas Llosa numa formulação maravilhosa, o artista do futuro que, assodado pelo desejo, nos aprisiona em sonhos e, levando-nos à tela com o seu pincel, creia que nos inventa. A partir desse corpo formal, encontramos como traço da escrita de Vargas Llosa e que justificou a atribuição do Prémio Nobel da Literatura em 2010, a cartografia das estruturas de poder e a denúncia da hipocrisia social das elites peruanas. Mas encontramos também, e sobretudo, um exercício literário sobre a natureza humana e, em particular, sobre as ideias de inocência e bondade que muitos associam à condição infantil, mas que Vargas Llosa, tal como William Golding, desmonta. Expondo os lados mais escuros da alma das 3 personagens principais, o Elogio da Madrasta também revela como a literatura mudou nas últimas décadas, diferenciando-se da agenda editorial mais recente, que tem forçado uma escrita mais higienizada, com tentativas de expurgar os textos antigos de linguagem ofensiva e os mais recentes de personagens problemáticas e polémicas, introduzindo leitores de sensibilidade para que os livros não contenham a capacidade de ofender ou incomodar. Em sentido contrário, este livro de Vargas Llosa incomoda, como incomoda a natureza humana, capaz do bom e do mal, e que por isso se sente tão atraída pela ideia de utopia, a ideia de que seria possível construir um mundo purgado do mal, ainda que, pelas circunstâncias naturais do próprio mundo e da vida, a derrota seja inevitável. A felicidade, a existir, só poderia ser assim encontrada nos pequenos rituais da nossa vida privada, como aqueles que D. Rigoberto dedica à higiene do corpo, uma purificação pessoal que associamos ao desenvolvimento económico e à civilização e que estava vedado aos rapazes de William Golding, para quem o salvamento e o regresso à civilização representavam cortar o cabelo, ensaboar o corpo e cortar as unhas ao invés de roê-las. Como diz Vargas Llosa, a felicidade era temporal, individual, excepcionalmente dual, raríssimas vezes tripartida e nunca coletiva, oficial. Ela estava escondida, pérola na sua concha marinha, em certos ritos ou ocupações cerimoniosas que ofereciam ao humano lufadas e miragens de perfeição. Era preciso contentar-se com essas migalhas para não viver ansioso, desesperado, manuseando o impossível. Infelizmente, mesmo esta pequena utopia pode acabar desfeita, como um castelo de cartas, a qualquer momento.